Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, recebo o coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, Evandro Borba. Bom dia, Evandro, tudo certo? Bom dia ouvintes. Bom, a dengue de um tempo pra cá virou tema constante no nosso dia a dia, né, Evandro? E ao que parece, esses casos só aumentam, eu tô certa? Tá correto, os casos só aumentam e a tendência é manter, inclusive, no inverno. Não vamos romantizar a dengue e achar que no inverno ela vai diminuir, porque não vai diminuir. Tá? Por quê? Porque nós já temos o vírus circulando, né? Temos pessoas doentes que às vezes não sabem que estão doentes, não utilizando o repelente e acabam fazendo novas contaminações em novos mosquitos, e esses novos mosquitos vão virar, né, vão ter os novos mosquitinhos, e assim vai seguindo o ciclo. Então é muito importante realmente dar uma parada, pensar e analisar que a dengue qualquer um de nós pode pegar. Hoje no Vale do Taquari nós temos um número muito alto de dengue, né? Óbitos, nós já temos 10 óbitos aqui no Vale do Taquari, né? O município de Teutônia, por enquanto, tem 34 casos de dengue, e provavelmente vai se confirmar mais. E infelizmente tem alguns locais e algumas pessoas que precisam parar para pensar. Quem já teve dengue uma vez sempre fala que não quer ter de novo, porque os sintomas são horríveis. Evandro, a dengue não é necessariamente uma novidade para a gente. A gente vem alertando e falando sobre a dengue há algum tempo. Sim. Mas o que acontece agora? Porque essa quantidade de casos em todo o nosso estado, que já começou no ano passado, a gente estava um pouquinho preocupado, mas parece que agora 2023 deu um boom nessa situação. Deu um boom nessa situação. Eu vou passar uns dados aqui muito interessantes. No ano de 2022, nós tivemos um total de 64.165 casos de dengue no estado do Rio Grande do Sul. 64.165. Até agora, dia 30 de maio, nós já temos 18.577. Mas detalhe, nós já temos mais de 40 óbitos no mês, até o mês de maio. E o ano passado, em todo o Rio Grande do Sul, nós tivemos no total no ano 66 óbitos. Então a tendência este ano é que se chegue a passe de 100 óbitos no estado do Rio Grande do Sul. E a questão do agravamento da doença, da dengue, ela não é uma doença tão comum quanto as outras. Ela agrava e agrava rápido. Tem pessoas, teve casos de óbitos aqui no Vale do Taquari, que as pessoas internaram num dia, no outro dia foram a óbito, né? Porque as plaquetas da pessoa vai lá embaixo, né? E imagina uma pessoa que já tem baixa imunidade, né? Então nós temos essa característica aqui, que não é boa, que não é tão interessante, e que realmente a população precisa parar para pensar. E mais importante, não interessa se a sua casa é muito bonita, se é toda ornamentada, é bom verificar inclusive as bromélias, né? Verificar qualquer cantinho. Nós estivemos numa vistoria agora faz poucos dias, agora num local, que era um local assim muito bonito, assim, uma casa muito requintada,
E eu comecei a achar larvas lá. O responsável pelo local ficou de boca aberta, assim, porque ele realmente não esperava, né? E com todo o cuidado, assim, aparentemente, mas o Aedes, ele gosta de locais, às vezes, pequeninhos, assim, pequenos recipientes, né? Então isso é muito importante que a população verifique, aquele ouvinte que está, né, que está nos escutando aí, que ele dê uma parada para pensar, porque a grande parte dos óbitos que nós temos agora no Rio Grande do Sul, inclusive são pessoas idosas. Tá? Isso é muito, muito difícil da gente digerir, né? Saber que uma pessoa, um ente querido está em casa ali, ele já trabalhou a vida toda, se dedicou a vida toda, e aí depois vai a óbito por dengue. Né? Dengue que poderia ter sido cuidado, né? Uma simples limpeza nos pátios de forma semanal, verificado dentro das casas, né? Aí essas pessoas, às vezes que elas estão já com outros problemas, com comorbidades, elas não suportam, né? Um diabético, né? Um cardíaco, ele tem mais dificuldade para se recuperar. Então a gente clama que a população verifique, dê uma verificada de forma semanal nas suas residências. Vale a pena, porque o mosquito ele é bem territorialista, né? Um local que ele está ali, ele vai atacar em torno de 150 metros, um raio de 150 metros. São 40 mortes aqui no estado. A gente sabia já que a dengue pode matar, mas a gente pode falar que a dengue ficou pior? Ou nós que não fizemos essa prevenção e por isso agora estamos registrando mortes? As duas coisas. Nós não fizemos a nossa parte, nós como cidadãos, tá? E também, devido aos 3 anos de estiagem, né? Tornou o estado do Rio Grande do Sul um clima mais desértico, que é o que o Aedes gosta. O Aedes gosta dessa parte mesmo de locais com pouca água, né? Com malhas finas de água ali para acontecer. Coloca os ovos, vem outra chuvinha ali, aqueles ovos passam aquela água por cima, vem uma temperatura alta, acelera o desenvolvimento então larval, né? Que já vira em pupa e rapidamente, aí 7 dias por aí já está o Aedes aegypti na forma alada já começando a atacar as pessoas. Então, e o outro caso foi a população, próprio sistema também focou muito no Covid, né? É importante na época, estava dando muito problema de Covid, mas nós já alertávamos aqui, inclusive na Tirol, para falar que, olha, não é só dengue que existem as outras doenças. Precisamos verificar as outras doenças. Daí nós já vínhamos alertando, né? Mas, infelizmente, é uma série de problemas, né? Você falava das verificações, Evandro. São 34 positivados aqui em Teutônia. Antigamente a gente falava em delimitar local de infestação, fazer a verificação nas cidades próximas. Ainda está sendo possível esse trabalho em Teutônia, porque os casos aumentam? E no final a gente pode falar que Teutônia está infestada? Teutônia está infestada, sim. É bem difícil, sabe? Então agora que como a gente tem equipe reduzida, a gente faz um trabalho conjunto, então, com a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, que é a nossa parceira, assim, sem precedentes, né, fazendo os trabalhos nas escolas com as crianças. Como a gente tem uma rede pública de 4 mil crianças e adolescentes, a gente utiliza muito essa temática, né, em conjunto, então, com a educação, tanto municipal quanto estadual. A gente vai nos colégios estaduais também, né? Nós levamos a fantasia do mosquito Aedes, nós levamos microscópios, e fizemos esse trabalho de forma assim a essas crianças e adolescentes chegar em casa e multiplicar o conhecimento para os familiares, que os familiares a gente sabe, né, trabalham o dia todo, chegam em casa cansado, e então a gente pede também este apoio.
É bem difícil se trabalhar hoje nessa parte preventiva numa sociedade pujante, numa sociedade que está sempre em movimento, né? Que muitas vezes a residência da pessoa serve tecnicamente na semana toda como um dormitório, né? A pessoa não desfruta ali muito da residência, não consegue nem acompanhar. Então a gente entende isso daí também, e aí a gente conta muito com esse apoio então da educação, da própria Secretaria da Saúde, que nos dá uma força muito grande no sentido dos nossos agentes de saúde, que a região de Canabarro, né, tem os agentes de saúde, e para fazer esse trabalho de visitação assim mais frequente, e principalmente também visitar as pessoas que são mais vulneráveis, essas pessoas que estão acamadas ou casas que têm bebês, né? Que nós assim, para passar para o ouvinte, nós tivemos recentemente uma criança de 3 meses com dengue. E isto eu acho muito grave, né? Sorte que a mãe, né, procurou atendimento rápido, aí acabou indo para Porto Alegre lá, e uma médica imunologista já pediu para avisar a vigilância aqui, então a gente fez todo um trabalho, né? Então, mas como é importante. E veja bem, uma criança e idoso, eles são muito parecidos nas vulnerabilidades das defesas do organismo, né? E se a gente for considerar, para o ouvinte pensar, nós temos muitos vulneráveis nas casas, muitas vezes que eles ficam na mira do Aedes, porque o Aedes ataca durante o dia, né? Então é muito importante que se faça a revisão nos pátios, elimine criadouros, qualquer criadouros que possam acumular água, principalmente água da chuva, e também o uso do repelente é muito importante, e esses mosquiteiros, né, esses véus também para as crianças também é muito importante, e fazer a revisão nas casas diariamente, e se tiver que utilizar inseticida, né, sai todo mundo para fora, utiliza o inseticida, depois dá-se um tempo, aí entra, né, faz a limpeza, né, isso é importantíssimo, né, porque nós temos o Aedes contaminado aqui em Teutônia, e o município de Teutônia é infestado desde o ano de 2016. E não foi por falta de trabalho da saúde, da vigilância, longe disso. Que como a gente tem muito transporte, há muitas viagens para tudo que é lugar, essas larvas acabam vindo, queira ou não queira. Me conta um pouquinho mais da situação de Teutônia. Afinal, a preocupação é Encantado, que tem muitos casos, por muito tempo foi líder no Vale do Taquari. Sim. Essa semana tivemos uma morte confirmada em Estrela. Sim. Como é que é a situação dos casos aqui de Teutônia? Porque nós falamos dos positivados. Sim. Acredito que são vários em investigação também. Sim, são vários em investigação, né? Nós temos 100 e poucos casos em investigação. Tá? Claro, o Encantado continua líder ainda e vai continuar, não tem como mudar, né? No estado do Rio Grande do Sul ele está um número altíssimo, né? Mas o que acontece? Nós temos que lembrar que pessoas daqui trabalham lá, que pessoas de lá trabalham cá, e a gente não é uma bolha. Nós não somos, o município de Teutônia não tem uma bolha, não está fechado. Aqui não vai acontecer porque não, a gente reconhece e se solidariza. No caso do município vizinho, a gente fica triste, né, porque não está fácil lá para os profissionais de saúde. É uma situação, é um clima de guerra. Não, situação assim mesmo de posto de saúde que tem barracas montadas lá para tentar ajudar a população, mas já são quase 2.000 casos de dengue até agora confirmados, né? São 1.800 e poucos casos, e então assim, imagina, nós aqui com 34 casos subindo, né? Ainda essa semana vai subir mais, nós já estamos com dificuldade de trabalhar. Você imagina um local com essa quantidade toda,
né? Então nós temos que pensar muito, porque os postos de saúde recentemente eles estiveram com um pico de casos de síndromes respiratórias, síndromes gripais altíssimo, e a população estava chiando, né? Porque não tinha vaga, não tinha isso, não tinha aquilo. Agora você imagina um surto de dengue, né? Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que realmente se solidarizar. Quando for fazer viagens, sempre utilizar o repelente, não utilizar ele uma vez no dia, utilizar mais de uma vez no dia, e utilizar roupas de manga comprida, né? Roupas longas e mais grossas, né? Para evitar o contato. Tá. E o que aconteceu lá, o que acontece nos municípios vizinhos, pode acontecer aqui tranquilamente. Se não fizer a sua parte, a população não fizer a sua parte, os técnicos não vão conseguir visitar todos os locais. É impossível. Impossível. E digo para vocês, os técnicos estão sempre na rua. Mas é um problema que aumentou muito a circulação viral no Vale do Taquari. E isso a gente precisa reconhecer. Foi que nem agora os casos gripais. Agora parece dar uma queda. A gente nota que começou a dar uma queda. Porque esses picos de sobe e desce, isso é muito comum nas doenças virais. Agora, porque baixou, a gente vai negligenciar? A gente não vai cuidar, né, de alguns detalhes, né, de cuidados, né, com o próprio corpo, cuidados com alimentação, cuidados para não estar pegando um frio desnecessário, né? Eu acho que isso a gente não pode parar nunca. O cuidado com o corpo humano, ele continua diuturnamente. Nós temos casos complicados em Teutônia, afinal, sempre que algum caso é registrado no sistema de saúde, vocês são informados. Sim, casos graves assim não temos no momento, mas não quer dizer que não possamos ter. Tá? O problema todo da dengue é que assim, todos que pegam dengue, eles vão dizer a mesma coisa. Olha, eu nunca tinha passado por uma situação desta, né? Dores muito fortes no corpo, febre alta. Detalhe, tem casos em que não aparece a febre, mas a pessoa tem aquela tremedeira descontrolada, né? Sim, náuseas, né? Até dor nas costas, dor atrás dos olhos, né? Que é a retroorbital que se chama, vômitos, né? Então, assim, é bem complicado. E em alguns casos, aquelas manchas vermelhas no corpo, né? Muito se fala nessas manchas, mas nem todos têm elas. Nem todos têm ela. Nem todos têm ela. Tudo depende de variáveis do próprio organismo da pessoa que se contaminou, né? Normalmente a pessoa que está com os sintomas mais graves, assim, vai aparecer essas manchas. Mas nem sempre. Aí, mais uma vez reforço, nem sempre também vai dar uma febre alta. Pode acontecer durante aqueles sintomas a pessoa ter. Então é muito importante procurar a unidade de saúde mais próxima, né? Falar dos sintomas, né? E saber que não tem medicação e tratamento. Vai ter assim alguns remédios que o médico vai indicar para amenizar os sintomas, mas não para tratar a dengue. Então não adianta a pessoa pegar, eu vou me medicar e não vou no médico. Cuidado, se você tomar uma medicação errada, uma medicação errônea para aquele caso ali, o que pode acontecer contigo? Você pode agravar a doença. E aí partir aí para uma UTI. E lá na UTI a gente sabe que nós não temos uma certeza, né? Então é muito importante não se automedicar, por favor. Fica o alerta para toda a Teutônia, não para bairros específicos. Isso. E bom, Evandro, o inverno está chegando, os mosquitos ainda estão por aí, a gente percebe isso. Sim. E aí, quais são as recomendações que tu deixa? As recomendações são bem simples. É verificar suas casas todo santo dia.
todo santo dia. Por exemplo, a família fica com a casa desocupada o dia todo. O que ela faz? De manhã cedo já se verifica a possibilidade de talvez passar um inseticida, alguma coisa dentro da residência, porque ela vai passar o dia todo fora, tá? Olhar atrás debaixo de camas, atrás de cortinas, esses locais, né? Atrás de sofás, né? Geladeira, né? Já se verifica esses locais, já se aplica o produto. Chega-se de tardezinha, faz uma pequena higienização, verifica de novo como é que está a casa, tá? E eles vão dizer assim para mim, mas eu gosto de deixar a casa aberta, coisa e tal. Pois é, a casa pode ficar aberta, mas você tem que depois vigiar ela, porque provavelmente ali poderá entrar um Aedes aegypti ali que poderá estar ou não contaminado. Então a gente recomenda que as pessoas peguem sol, tentem pegar sol, que faz muito bem para a saúde, mas a casa tem que estar bem cuidada. Bom, para as pessoas que que ficam ali, pessoas idosas, crianças em casa, olha, essa recomendação é maior. Tem que se verificar todo dia também a possibilidade de ter mosquitos dentro de casa também, procurar eliminar eles também, aqueles que conseguirem colocar essas telinhas milimetradas para poder entrar o vento da rua, né? O ar da rua é muito bom, não vai entrar o inseto, né? Utilizar o repelente, né? Diariamente. O repelente hoje é um material de uso contínuo, tá? Porque aí vai diminuir, não eliminar. Existem casos que os mosquitos são bem resistentes e eles não se incomodam, inclusive, com o repelente. Evandro, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu ainda deixo um espaço para as tuas considerações finais. Sim, olha, o que eu tenho para passar para a população, assim, nós da Secretaria da Saúde, então, como um todo, né, a gente se preocupa bastante com a questão da saúde da população, de fato, por isso aqui é uma questão humanitária, tá? Porque os sintomas da dengue são sintomas cruéis e brutais, tá? Eles não são sintomas não é de uma gripe comum que muitas vezes acomete a população, ele é amplificado, né? Ele é muito mais sofrido e principalmente a gente pede esses cuidados, porque isso daí é uma das formas também da gente poder desafogar também as unidades de saúde, seja atenção primária, atenção secundária ou terciária, porque nós estamos chegando no inverno, tá? E aí chegar no inverno com uma gripe e com dengue junto, aí ninguém merece. Aí o sofrimento é muito grande. Então a gente pede para a população, a gente vem sempre no intuito de fazer uma prevenção, né, que as pessoas possam pegar alguma coisa da entrevista para utilizar nas suas residências ou no seu próprio cotidiano, né? E realmente sempre faz viagens, utiliza repelente. Não esqueçam disso daí. É uma forma de amenizar. Tá? Então era isso aí que a gente queria deixar e a gente fica à disposição também. Muito obrigada, bom final de semana.